a verdade que ninguém vê. Ué, mas como é que é isso? Normalmente, quando a gente está vivendo uma verdade, né? As pessoas olham, as pessoas veem, as pessoas copiam, mas existe uma verdade que ninguém vê, apenas uma pessoa consegue enxergar. E nós vamos entrar num texto aqui, na verdade são dois textos, né? Deixa eu já deixar o outro preparado aqui, e a gente vai entender por que tem coisas na nossa vida que só uma pessoa consegue enxergar, e para isso basta. Ah, mas ninguém está vendo o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. Não fica muito preocupado com essas questões, não. Se preocupe se a pessoa certa está olhando para a verdade da sua vida e do seu coração. A Bíblia vai dizer em um determinado texto que se você confessar com a sua boca, crendo no teu coração, você seria salvo. Eu já falei sobre isso aqui numa das lives aqui, que já não estão mais no ar, mas está lá no meu canal no YouTube, Arthur Felipe Barbosa. Tem uma galera que está se inscrevendo aí, graças a Deus, obrigado pelo apoio, pelo compartilhamento. Essa live vai para lá e tem outros vídeos lá de toda essa semana e de todo esse mês, você pode ter acesso lá. Mas existe algo na nossa vida que as pessoas elas não conseguem enxergar, apenas Deus consegue enxergar. Então, qual é a maneira que Deus tem enxergado a verdade que ninguém vê? Primeira coisa, a verdade que ninguém vê, para que eu e você possamos viver, a mentira não pode mais fazer parte da nossa vida. E a gente vai ler um texto aqui e falar de um homem que vivia essa verdade tão intensamente que os homens não conseguiam enxergar, mas Deus faz uma declaração que ele mesmo conseguiu achar. E por que ele conseguiu achar? E como? Quais são as virtudes desse homem que carregava uma verdade que algumas pessoas não viam, mas Deus, a pessoa certa, conseguia enxergar? Então hoje, antes do texto, comece a refletir. Mas eu estou sofrendo tanta injustiça, mas está vivendo uma verdade. Ah, mas as pessoas não me reconhecem, mas você está vivendo uma verdade. Deus tem olhado para o teu coração, para a sua vida e para as suas atitudes e está vendo aquilo que ninguém consegue enxergar. Então o objetivo é não parar, não desistir, permanecer, que no momento certo algo grandioso sobre a sua vida vai chegar. O primeiro texto é Atos 13, 22. Hoje eu estou falando sobre a verdade que ninguém vê. Atos 13, 22. E quando foi este retirado, levantou-se como rei Davi, o ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Esse é o relatório que Deus está dando acerca de Davi, que ele tinha achado um homem segundo o coração, que iria executar toda a vontade de Deus. Então existem coisas que as pessoas vão olhar para mim, para a sua vida, elas não vão entender. Mas existe alguém olhando para a sua vida, olhando para o seu coração, e já tendo a certeza que você vai executar na terra a vontade de Deus. Só que a gente às vezes coloca o nosso foco naquilo que os homens estão vendo ou estão achando. Peraí, deixa eu ver o que os homens estão falando de mim. Lembra quando Jesus fala: o que dizem os homens que eu sou? Uns falaram que ele era Jeremias, outros falaram que ele era o profeta Isaías. Só que Pedro falou: não, tu és Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus fala para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas e sim o meu Pai que está nos céus. Então, de fato, às vezes nós estamos andando com pessoas que não sabem, de fato, quem nós somos e o que nós devemos fazer na terra. Até que Deus revela para essa pessoa quem nós somos. Então, às vezes, você está brigando por algum cargo na empresa, na igreja. Poxa, o pastor tem levantado tantas pessoas e não me levanta. Mas Deus está olhando o coração e Deus é capaz de revelar aos homens aquilo que está no nosso coração. Aí você vai falar: mas Davi foi alguém que errou tanto, pecou, e além de ter pecado lá, ter se deitado com a mulher de Urias, colocou ele na frente de batalha, ele morreu.
o profeta Samuel foi lá, deu uma palavra, falou para ele. E aí eu fico pensando, né, o que fez Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus. E a gente vai para um outro texto. As nossas atitudes mandam uma mensagem para o céu, e as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, porque Deus consegue enxergar a verdade que ninguém vê. Não sei se você conhece uma pessoa que fala muito, não. Eu sou bom, eu conheço isso, conheço aquilo, resolvo. Aquelas pessoas que na roda de conversa ali, se você falar uma coisa, e já ouviu falar sobre a inteligência artificial? Não, já ouvi, já sei. Mas quando Deus está falando, pô, esse daí fala muito, mas o coração dele está totalmente distante. Então, as nossas atitudes valem mais do que muitas palavras, e Deus, ele consegue enxergar em nós a verdade do coração, que para mim vale mais do que a verdade em palavras. Aquela situação que eu já cansei de ouvir. Não, eu fiz um contrato de boca com ela, eu sou cristão, eu sou crente. Aí foi um rapaz no meu escritório uma vez falou: ô Arthur, se o cara falar que é crente, eu não faço contrato com ele. Não adianta falar que é crente, tem que agir como. Então, existem verdades na sua vida e na minha vida que a pessoa mais importante da terra precisa enxergar. E Deus conseguiu enxergar isso em Davi, em Atos capítulo 13, verso 22. É um relatório que ele está dando. De repente você está pensando aí, qual é o relatório que Deus tem dado sobre a sua vida? Fala demais, mas a intenção do coração é completamente diferente. Diz que conhece muitas coisas ou faz muitas coisas, mas eu conheço. As pessoas podem até olhar para você e ver a sua aparência, o seu modo de vestir, o seu modo de agir, mas a coisa mais importante é que a gente consiga transformar o nosso coração e mandar uma mensagem para Deus, para ele falar assim, ó, tá vendo aí o Caio? Tá vendo o pastor Brian? Achei ele, um homem segundo o meu coração, que vai fazer o quê? Toda a minha vontade. Então, é um pré-requisito ser achado homem segundo o coração de Deus, é que faz a vontade de Deus. Não tem como Deus dar um relatório da minha vida dizendo, poxa, achei o Arthur lá, tá fazendo a minha vontade. Ué, mas teu coração tá distante. Não existe um coração distante de Deus sem fazer a vontade de Deus. Só que aí a gente faz sempre aquela pergunta, por que, cara? Se Davi era pecador, por que Deus não foi lá no santuário, pegou aqueles que eram os mais santos lá, que caramba, que faziam de tudo, que eram perfeitos, para poder pegar esses homens e falar assim, ó, eles são exemplo de santidade. Não, pegou Davi, o cara que pecou, e foi um dos pecados mais horríveis, para falar que era o homem segundo o coração de Deus. Que Deus é esse? Que usa um homem pecador para falar que ele era o homem segundo o coração de Deus. Só que aí nós vamos no segundo texto, que é o que me chama a atenção. Eu vou ler esse texto aqui e você vai entender. Depois eu vou explicar o que esse texto aqui tem a ver com Davi. Salmo 51. Já leu? Conhece? Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que a minha iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco como a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha alma louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois já não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são como espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão ali novilhos sobre o teu altar. O Salmo 51, Davi entoa para Deus depois que o profeta Samuel fala lá, sabe quem é esse homem que eu estou falando aqui, que é sanguinário, que é isso e aquilo? Esse homem é você. Davi erra, peca, faz algo horrível, fica com a mulher que não era para ele ficar, manda o marido dessa mulher para frente de batalha, o homem morre. Aí Deus usa o profeta e vai lá e fala, começa a contar uma história. Aí Davi, o que faremos com esse homem? Esse homem é você. Sabe, quando a revelação dos nossos erros e dos nossos pecados é colocada diante de nós, o que nós vamos fazer? A questão do remorso vai dizer, não, eu errei, mas eu não vou confessar esse pecado, não. Eu não vou abrir o meu coração para Deus, não. Eu prefiro segurar a minha reputação como rei do que expor que eu estou errado para todo mundo. E Deus fez a graça de pegar o Salmo 51 e publicar ele para que todos nós pudéssemos ver o pedido de perdão de Davi a Deus pelo pecado que ele havia cometido. Então, quer entender mais sobre a verdade que ninguém vê? A verdade que ninguém vê, que apenas Deus precisa ver, é pegar o Salmo 51 e ler ele e entender que foi assim que Davi pediu perdão a Deus. E aí lá em Atos 13, 22, Deus fala, achei um homem segundo o meu coração, aquele que faz toda a minha vontade. Até quando você vai ficar pegando o teu coração e deixando tudo aquilo que semearam de ruim, ou todos os seus erros, levarem você para um lugar totalmente distante de Deus? Porque Davi errou sim, mas leia o Salmo 51 e veja o versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo. Quando fala do íntimo, fala do coração. Então ele ama a verdade no íntimo, a verdade que ninguém vê. Não adianta mostrar para as pessoas que você é um tipo de pessoa e teu coração está falando, e eu conheço o seu interior, eu conheço as suas intenções, eu conheço a sua intimidade. Quem é você quando a luz se apaga? Quem é você quando ninguém está próximo? Quem é você quando você está sozinho em casa, sozinho na empresa? Então, que nós possamos pegar o nosso coração e mostrar para Deus e abrir assim, ó. Eu lembro que, não sei quem assistiu aqui, né, há um tempo atrás, filme de sessão da tarde, Coração de Dragão. Tinha uma ligação entre um rei e um dragão, foi feita alguma coisa lá, e aí chega no final daquele filme lá, quando aquele cara se torna um malfeitor por aquele pacto que foi feito, aí o dragão pega assim o coração dele e abre, pode me matar. Cara, aquele é um dos momentos mais especiais do filme, e tem pessoas que estão escondendo o coração para a pessoa mais importante, que é Deus, quando na verdade você fala assim, Deus, olha aí toda a sujeira do meu coração. Eu tô vendo. Só que você precisa fazer como Davi. A Bíblia diz que Deus achou Davi segundo o coração dele, homem que executaria toda a vontade de Deus. Só que eu acredito que de lá para cá, outros homens e mulheres também foram segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia chegou num determinado momento que ela não continua sendo escrita. Ali tem os Atos dos Apóstolos, chegaram até um determinado momento, mas Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que a dele. Pensar isso ele fala assim, gente, eu fiz coisas importantes na terra, mas vocês vão fazer coisas também gigantes
sobre a terra e obras maiores do que a minha. Palavras de Jesus. Agora, nós não vamos conseguir fazer essas obras maiores se o nosso coração não estiver sendo visto por aquele que conhece o íntimo da verdade. Não se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor que não conseguem enxergar o seu coração. Apenas pense e se preocupe com se Deus está olhando para o teu coração e está vendo que as suas atitudes são atitudes como a atitude de Davi, que errou, que pecou, mas declarou no Salmo 51, restitui em mim a alegria da tua salvação. Eu reconheço que aquele homem que se deitou com Betseba, que mandou Urias para frente de batalha, que cometeu atrocidades, eu reconheço que aquele homem sou eu. E aí Deus faz essa declaração que conheceu Davi, homem segundo o coração. Ô pastor Brian, direto de Uganda, né? Deus abençoe, obrigado pela sua presença aqui na live. Que você possa pegar essa mensagem aí também e compartilhar. Nós estamos aqui de segunda a sexta, para a glória de Deus, trazendo sempre uma mensagem da palavra. Não é a melhor nem a maior revelação de todas, mas é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Eu sempre tive esse desejo de estar colocando e ministrando a palavra, e mais de 20 anos ouvindo tantas mensagens. Hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui trazendo uma mensagem. Qual é a mensagem? A verdade que ninguém vê. Ninguém está olhando sua luta, seu trabalho, sua dedicação, suas práticas, suas ações, mas Deus está olhando. E qual é o relatório que Deus vai dar acerca da sua vida? Achei pastor Brian, achei Suelen, achei Alessandro, achei a Fabiana, homens e mulheres segundo o meu coração. Por quê? Porque qual é o aprendizado? Porque nós não estamos presos no pecado, porque nós confessamos e nos arrependemos de todo o pecado que vem sobre a nossa vida, e porque também nós estamos cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Não adianta ser um homem segundo o coração de Deus e não fazer a vontade de Deus. Achou aí, ó. Léo, quantas pessoas estão aí, ó. Deus olhou e falou assim, cara, mas que coração é esse? As pessoas no teu trabalho não estão vendo, as pessoas na igreja não estão vendo, mas alguém que está lá em cima nos céus, assentado do trono, está falando assim, não, esse não é o relatório do meu filho, não. Eu conheço o coração. Os homens conhecem o exterior e a aparência, e Deus conhece o coração. Então a nossa maior preocupação todos os dias ao levantarmos é, Deus, muda o meu coração. Tem algumas intenções aqui no meu coração que eu sei que não agradam o teu reino, não agradam a ti, mas hoje eu levantei dispostos a pegar o meu coração e fazer como aquele dragão, abrir assim, ó, tira toda a sujeira. Se for possível, eu quero que meu coração pare, seja renovado e transformado por um outro coração, para que eu possa ouvir dos céus e da pessoa mais importante, achei um homem e uma mulher segundo o meu coração. E aí você vai falar, mas eu sou pecador, eu sou pecadora, mas Davi também era. O problema do pecado não é ele em si, é você permanecer. Uma mulher que foi pega em adultério, Jesus diz a ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém está aqui mais para te acusar, então eu também não vou te acusar. Agora vá e não peques mais. Deus está mais preocupado em pecadores que se arrependam do que santos que vivem em pecado e não conseguem enxergar. Vamos pegar essa mensagem de novo? Deus está mais preocupado com pecadores que se arrependem do que santos que estão em pecado e não conseguem enxergar. Então não adianta mostrar uma capa de santidade e um coração totalmente podre diante de Deus. Então o Salmo 51 é brilhante. Ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, eu sei que eu errei. Se o Senhor não tiver misericórdia de todos nós não vamos conseguir prosseguir a nossa vida e a nossa caminhada sobre a terra. Então, o primeiro passo é confessar o pecado, se arrepender, pegar o coração e falar, ó, esse coração pertence a ti. E aí nós vamos ouvir hoje, amanhã ou naquele grande dia. Imagine essa declaração de Deus. Além de Davi, encontrei no pastor Brian, encontrei no Jadiel, encontrei no Caio, encontrei na Lu,
homens e mulheres segundo o meu coração. Por quê? Executaram a minha vontade, se arrependeram e deixaram o pecado. Imagine ouvir isso de Deus. Só que sabe qual é o problema? As pessoas estão procurando ouvir isso dos homens, e os homens nem sempre vão dar o melhor relatório para a nossa vida. Os homens às vezes vão dar um relatório: olha como é que está bem vestido, como é que está bem maquiada, como é que tem dinheiro, olha, comprou agora um carro elétrico, né? Construa seus sonhos. Não estou recebendo nada para fazer essa propaganda, mas as pessoas às vezes olham para a capa e Deus olha para a verdade que ninguém vê. Você que está chegando agora, entrando na live, nessa manhã eu falei sobre a verdade que ninguém vê. Apenas uma pessoa consegue olhar para a verdade do seu coração, que é Deus. E o que precisa mais importar para você é isso do que a capa que muitas pessoas estão vivendo aí. Então hoje, o objetivo de você ter entrado aqui nessa live é para você começar a se preocupar se você está executando a vontade de Deus e está se arrependendo a cada dia dos pecados que possam chegar à sua vida, como Davi fez. Não importa se o pecado é pequenininho ou é grandão. O de Davi, se for colocar para os dias de hoje, foi homicídio e adultério. Então pensa, cara, o que é pior do que o pecado de homicídio e adultério? Não existe pecado pequenininho e pecado grandão. Tudo é pecado. Agora, quando tem um coração, e aqui no texto do Salmo 51 diz que o coração contrito Deus nunca vai desprezar. Então, Arthur, como é que eu sei que o meu coração é contrito? Comece um relacionamento com Ele. Eu não sei quantos estavam aqui ontem na live, mas a mensagem da live de ontem foi muito especial. Jesus está batendo na porta. Arthur, onde é que está essa mensagem, pelo amor de Deus, que eu quero ver? No meu canal no YouTube, Arthur Felipe Barbosa. Jesus está batendo na porta, ó. Jesus primeiro bate na porta, depois ele fala: sou eu, Jesus, que quero entrar. A mensagem de ontem falou sobre isso. Aí, obrigado, Maísa, obrigado por estar. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, dá essa força. Arthur, por que eu devo me inscrever no canal? Porque outras pessoas também precisam ter acesso a essa mensagem. Imagine, você hoje está saindo aqui dessa live, cara, essa mensagem me abençoou tanto, eu preciso que outra pessoa também seja abençoada por essa mensagem. Que mensagem foi essa? A verdade que ninguém vê.